Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, doutor Bizu. Neste vídeo, mais uma questão do concurso dos Correios. Caiu em 2011, prova para operador de triagem e transbordo. Questão tradicionalíssima, clássica, que já caiu trocentas vezes em concursos públicos. Considere que das correspondências que um carteiro deveria entregar em determinado dia, 5/8 foram entregues pela manhã, 1/5 à tarde e 14 ficaram para serem entregues no dia seguinte. Nessa situação, a quantidade de correspondências entregue pelo carteiro naquele dia foi igual a... Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resolução. Show! Em geral, nós armamos uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? O total é x, vamos armar a equação 5x sobre 8 mais x sobre 5 mais 14 igual a x, tá? Seria a equaçãozinha que resolvida te dá a resposta do problema, ou pelo menos encaminha a resposta do problema. Só que eu vou tentar resolver sem x, utilizando o raciocínio meramente aritmético. O que acontece, gente? A aritmética é a parte da matemática que mais usamos no dia a dia, né, na prática, e nós costumamos aprendê-la nas primeiras séries do ensino fundamental, né? Só que nas nossas escolas ela tem sido cada vez mais negligenciada, cada vez mais mal vista, né? E assim, a criança, conforme ela vai crescendo, o adolescente, enfim, o jovem, ele vai crescendo sem o mínimo raciocínio aritmético. E quando começa a entrar a álgebra mais firme, né, a partir do 8º ano, aí que ele enterra de vez qualquer tipo de raciocínio aritmético, né? Ele tenta algebrizar tudo, colocar x em tudo. Enfim, se ele não conseguir armar uma equação, um sistema, ele não consegue resolver a questão. Por isso que é difícil para muita gente questões de raciocínio lógico, que muitas vezes não demandam equações para serem resolvidas, né? E sim raciocínio aritmético, pura e simplesmente. Como ele nunca teve, né? Porque não deram a ele esse raciocínio lá atrás, no comecinho, né? Nos primeiros anos do ensino fundamental, então ele acaba tendo dificuldades, né? É o que a gente vê por aí. Então, sempre que eu posso, eu ensino a resolver questões por aritmética, entre aspas, sem usar incógnitas, sem usar equações. Claro que, evidentemente, eu também apresento as soluções tradicionais por equações, sem deixar de apresentar a solução alternativa por aritmética, para que o aluno ele tenha esse desenvolvimento, que vai ajudá-lo bastante, não só em matemática, como também em tudo, né? Principalmente nas ciências exatas em geral, tá? Então vamos lá, voltando à questão. 5/8 foram entregues pela manhã, 1/5 à tarde. Show. Então, o que aconteceu durante o dia? Foram entregues 5/8 mais 1/5 das correspondências. Somando, vamos obter 33/40 do total. Aqui tem um bizu, né? Que a gente já explicou em outros vídeos. Você, para somar frações, multiplica de forma cruzada, né? 5 vezes 5. Vou deixar aqui destacado, ó, 5 vezes 5. Bizu mártir aí para vocês do Dr. Bizu, tá? 5 vezes 5, mais, esse mais aqui, você repete aqui em cima, ok? 8 vezes 1, multiplicando cruzado como se fosse uma proporção, né? 8 vezes 1. Vou colocar aqui de verde para diferenciar do vermelho. Show. Mais 8 vezes 1. E os carinhas de baixo, você vai multiplicá-los entre si. O denominador vai ser o produto
dos antigos denominadores, né? 8 e 5. Então, aqui embaixo vai ficar 8 vezes 5, certo? Que é o primeiro denominador vezes o segundo, tá? Show. Então, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 1, 8. 25 mais 8, 33. E embaixo, 8 vezes 5, 40. Então, 33 40avos do total, ok? Esse bizu também serve para conta de menos, tá? Se aqui fosse 5 oitavos menos 1 quinto, né, seria 25 menos 8, tá? Daria 17 40avos. Show? Então, vamos lá. Pela manhã e à tarde foram entregues 33 40avos do total. Total esse que pode ser representado por uma fração de termos iguais. Já falei isso milhões de vezes em vídeos similares. No nosso curso online, nas nossas apostilas, nos nossos livros. Já falei isso milhões de vezes. O total pode ser representado através de uma fração com termos iguais. Então, o total ele pode ser representado pela fração 40 40avos. Show? Então, no dia seguinte, eu ainda preciso entregar o que? A diferença. 40 40avos, que é o total, menos 33 40avos que eu já entreguei. Então, eu ainda preciso entregar 7 40avos do total. E o enunciado falou que 14 ficaram para serem entregues no dia seguinte. Então, esses 7 40avos, que é a diferença entre o que eu já entreguei e o total, é o 14. Show? Beleza? Se eu tenho 7 pedaços, se eu sei que 7 pedaços valem 14, um pedaço só vai valer quanto? 14 dividido por 7, que dá 2. Show? Cuidado com a pergunta, ele não quer o total de cartas de correspondências. Ele quer a quantidade de correspondências entregue naquele dia, no primeiro dia, certo? Então, essa quantidade aqui não é 40 40avos, é 33 40avos. É a soma dos 5 oitavos com 1 quinto. Show? Se um pedaço vale 2, 33 pedaços vão valer quanto? 2 vezes 33, 66. Ok? Aqui a banca foi boazinha, porque ela não colocou nas alternativas o 80, que seria o total de correspondências. Se ela coloca o 80 e você resolve por equação, né? Aquela equação que eu falei no início, 5x sobre 8, mais x sobre 5 mais 14 igual a x, ao resolver essa equação, você vai encontrar x igual a 80. E se ele coloca o 80 nas alternativas, muita gente ia marcar. Muita gente. Por causa da pergunta, né? A pessoa acaba não prestando atenção na pergunta. Ele não quer saber o total geral de correspondências, e sim o total entregue no primeiro dia, manhã mais tarde, que é 33 40avos. Show? Então tá aí o raciocínio aritmético. É assim que eu explico a uma criança de 10, 11 anos, está lá no 5º ano fundamental, 6º ano fundamental, é assim que eu explico. Sempre expliquei assim. Por quê? Para desenvolver na criança o raciocínio aritmético. Nesse tipo de questão, regra de 3, enfim, diversas questões, o ideal é você ter em mente, quando você tem duas grandezas envolvidas, enfim, para saber o que uma é em relação à outra, descubra o valor de uma unidade. Por exemplo, se eu sei quanto vale 1 40avos, no caso, duas correspondências, né? Eu vou saber quanto valem 2 40avos, 3 40avos, 4 40avos, certo? Porque eu sei quanto vale uma unidade. Por exemplo, se num problema eu sei que 1 metro de tecido vale, digamos, R$5, eu sei quanto vai valer 2 metros, quanto vai custar 3 metros, 4, 5, 6, porque eu sei quanto vale 1 metro, quanto custa 1 metro. Se 1 metro de tecido custa R$5, 2 metros 10, 3 metros 15 e assim por diante.
Por quê? Porque você descobriu quanto é uma unidade em relação à outra. Tá? Então, esse tipo de raciocínio é fundamental que você tenha em mente em questões envolvendo frações, em questões envolvendo grandezas proporcionais, certo? E várias outras, quatro operações fundamentais, enfim. É fundamental que você tenha isso em mente, descobrir quanto é uma unidade em relação à outra. 1 quilo custa quanto? 1 metro corresponde a quanto? 1 hora corresponde a quanto? Em relação a outras grandezas, né? Envolvidas na questão. É assim que você aos pouquinhos vai aprendendo a se virar de forma puramente aritmética, sem ter que ficar viciado e preso e acorrentado ao X, à equação, ao sistema, né? Que nem sempre é o melhor caminho para que se resolva uma questão. Ok, beleza? Se este vídeo foi útil, por favor, nos ajude a crescer curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.